3h38, de volta com o Estúdio CBN desta segunda. E olha, Campinas tem hoje 241 casos confirmados de dengue, isso desde o início do ano até agora, segundo a última atualização que foi feita pelo painel de arboviroses aqui de Campinas, que contabiliza esses dados da dengue. Os bairros com mais casos confirmados até agora são Vila Perseu, 31 de março, também São Vicente, Integração, região do Santa Mônica, Taquaral, Boa Vista, Costa e Silva, também São Quirino e Barão Geraldo. Na semana passada, o total de casos de dengue passou de 33 para 120 e agora, então, saltou de 120 para 241 casos confirmados. Não foi registrada ainda nenhuma morte pela doença em 2025. E para falar sobre as ações de combate à dengue, a gente conversa agora com o Fausto Marinho, ele que é coordenador do programa de arboviroses da Secretaria de Saúde aqui de Campinas e fala conosco no Estúdio CBN. Fausto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Bom, Fausto, falando primeiro sobre os números confirmados até agora, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente teve, inclusive, a criação de uma sala de emergência pelo governo do estado para monitorar esses casos, já que houve uma alta, né? Nas 2 primeiras semanas deste ano, isso falando do estado de São Paulo, com números piores do que o do ano anterior. Só que aqui em Campinas a gente tem o contrário, né? Nesse ano até agora, 241 casos confirmados. No ano passado, nesse mesmo período, o número era bem maior, né? Só em janeiro, 1.216 casos confirmados, isso até o final de janeiro do ano passado. Isso torna o cenário nesse ano diferente aqui em Campinas? A gente está na contramão do governo do estado ou existe ainda uma preocupação em relação à doença? De maneira alguma, Tayla. Na verdade, são alguns vieses que a gente precisa explicar para o telespectador entender, tá? Quando a gente fala em 2024, a gente já tem um consolidado dos dados do ano. Então, os dados que a gente está vendo de 2024, de casos do mês de janeiro, eles já foram encerrados. Se você olhar no nosso painel, se qualquer município olhar no nosso painel de monitoramento de casos de janeiro de 25, vocês vão notar que a gente tem ainda quase 1.500 casos em aberto, em investigação, que não foram contabilizados como casos positivos ou confirmados, tá? Então, porque são casos de pacientes que tiveram apresentação sintomática recente, que estão ainda, ou ainda recebendo tratamento, ou ainda estão sendo buscados aí pela rede de saúde para fazer uma coleta de um exame diagnóstico e nos auxiliar depois no encerramento correto desse caso, e provavelmente a grande maioria desses casos também vai ser confirmada. Esses 241 são de pacientes que já foram suspeitos e já testaram por alguma plataforma diagnóstica, ou um teste rápido de NS1, ou uma sorologia, já fizeram o teste e a gente já tem esse resultado. Mas a gente ainda tem aí 1.500 casos em aberto, que a grande maioria deles ainda será encerrada como positivo. Ou seja, Fausto, 1.216 até o dia 28 de janeiro do ano passado, a gente deve ter um número próximo, então. A epidemia, ela continua nem mais forte nem mais fraca, podemos dizer assim? Exato. Eu fiz uma análise dos dados para poder fazer uma comparação de 1º de janeiro até dia 20 de janeiro do ano passado e deste ano. A gente vai ter possivelmente números bem semelhantes. De 1º de janeiro a 20 de janeiro de 24, foram 1.938 casos confirmados e 410 descartados. Em torno aí de 17% dos casos suspeitos foram descartados. Este ano, a gente está, então, com 241 confirmados e outros 1.500 ainda em investigação, né? Porém, muitos casos ainda vão entrar referente a esse período de 1 até 20 do 1, tá? Então, provavelmente a gente vai ter um número semelhante, né? A gente vem aí desde o final de 2024 já lançando pacotes de mobilização, porque a gente esperava já que pudéssemos ter um ano ruim para a dengue, ainda esperamos, né, em 2025, visto que no fim do ano a gente continuou ainda com casos aí acima do esperado. Então, assim, a preocupação, ela existe, ela é genuína e estamos aí correndo atrás para poder minimizar o impacto dessa doença. E além disso tudo, né, Fausto, a gente tem aquelas áreas da cidade hoje com alto risco de transmissão da dengue, são 14 bairros, né, de Campinas, segundo o último alerta e o boletim que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Para essas áreas, quais são as ações específicas, né, para combate à dengue?
Isso, essas 14 áreas são áreas em que a gente está intensificando os trabalhos aí na última semana. Provavelmente a gente está com uma equipe terceirizada aí de segunda a sexta-feira, alguns sábados de mutirões, que a gente está indo para essas casas, fazendo a visita para um controle de criadouros, ou fazendo a nebulização em áreas em que a gente já tem aí uma transmissão estabelecida, né? O famoso fumacê. E a gente solicita, né, pede encarecidamente à população que também faça parte dela, porque a luta contra a dengue, ela só pode ser vencida na associação do poder público e da população, porque pelo menos 50% dos imóveis que a gente visita com esses agentes, a gente não consegue entrar para trabalhar essa casa. Então, pode ser que uma dessas casas seja a casa que está sendo o problema da vizinhança aí para mosquito, que está cheia de criadouro e está mandando mosquito para todas as casas da vizinhança. Por isso que é importante que nós, como cidadãos, tenhamos a consciência de que uma vez por semana a gente tem que fazer aquela checagem ali no ambiente domiciliar, eliminar qualquer foco de água parada, desentupir calha, telar a caixa d'água, para que não seja um problema com mosquito a nossa casa e com isso a gente não afete a vida em comunidade. Fausto, e você acabou de citar, né, os mutirões, e a gente sabe que eles têm sido feitos com bastante frequência, só que muitas vezes as portas continuam fechadas ainda, né? Você até citou aí o que pode ser um imóvel que está proliferando o mosquito. Ainda tem muita rejeição da população para abrir as portas, para deixar os agentes acompanharem os criadouros. Já tivemos o primeiro mutirão do ano agora no fim de semana, né? Como que tem sido essa situação? Isso mesmo, Marco. A gente ainda tem muita resistência. Por exemplo, a nossa média, né, de imóveis que a gente não consegue acesso aí do ano passado ficou em torno de 52%, 53% dos imóveis de que a gente faz a visita. Nesse mutirão, mesmo no mutirão, que tem uma visibilidade maior, a gente mobiliza outros equipamentos da máquina pública, faz um barulho maior no território, né? Nesse mutirão, ainda assim, a gente teve 46% de pendência. É um número menor do que a média, só que é um número muito alto, ainda assim, né? Então, a gente tem uma abstenção de entrada, a gente não consegue entrar em um número muito grande de imóveis, né? E aí os motivos pelos quais a gente não entra são diversos. Ou porque, de fato, a casa estava fechada, a pessoa saiu para trabalhar, ou porque o munícipe se recusa, né? Tem medo, pode ser que ele tenha medo de receber o agente, não deixa entrar, ou porque ele está de saída, não pode receber, né? Então a gente tem muitos motivos. Acontece até da gente ouvir reclamação de munícipes que a gente está indo muito na casa deles. Já veio semana passada, o agente do centro de saúde já esteve aqui. O que, na verdade, teria que ser visto com bons olhos, porque a gente está voltando para reforçar e para orientar novamente, para dar mais uma checada naquele ambiente. Só que a população tem encarado de uma forma negativa. Bom, Fausto, além dos mutirões, tem outras ações também programadas, né? E a região deve receber, inclusive, um repasse aí de verbas do governo do estado para realizar esse trabalho de combate na região de Campinas. Hoje foram anunciados aí cerca de 25 milhões de reais e para Campinas, especificamente, cerca de 6 milhões de reais. A prefeitura já recebeu a comunicação sobre esses recursos, né? E quando chegarem, quais devem ser as prioridades para empenhar esses recursos no combate à dengue? Isso, a gente vai empenhar esses recursos aí nos esforços para controle do vetor, né? Então, intensificar as nossas ações aí de controle do vetor, de comunicação com a população, e também recursos serão direcionados para a área de assistência. Então, já vem ocorrendo, né, essa intensificação de recursos desde o fim do ano, mas vamos ainda dispensar mais recursos para compra de medicamentos, compra de soro, insumos gerais aí para o atendimento da população, né? Visto que o período de maior incidência de casos, ele ainda está por vir, né? Ele é aí de março, fevereiro até mais ou menos maio de todo ano, é o período que a gente tem uma concentração maior de casos, e aí a rede de assistência, ela fica predisposta aí a ter uma superlotação. Por isso que a gente já vem se preparando desde o fim do ano para conseguir atender toda essa demanda. E esses recursos vão ser utilizados aí nessas intensificações. Tem relação também com o sorotipo 3, que é o que deve estar aí como dominante esse ano, ou pelo menos ter muitos casos aqui em Campinas, Fausto? Isso, a questão do sorotipo 3, né, e dos sorotipos em geral, é o que vem nos preocupando.
O ano de 2024, ele foi o pior ano, né, para a dengue de toda a história do país, e Campinas não foi diferente, né? A gente já está aqui com quase 122 mil casos em 2024. E foi uma série de fatores combinados que levaram aí, né, a esse grande número, né? Tanto as condições climáticas, então a gente teve pouquíssimos dias de inverno, muito calor, que favorece a multiplicação do mosquito, quanto também a circulação de sorotipos. O ano passado a gente teve a circulação do sorotipo 1, 2 e 3. Nunca antes na história tínhamos identificado aqui no município 3 sorotipos circulando ao mesmo tempo em um ano. E o 3, ele nos preocupa em especial porque ele já não circulava aqui em Campinas desde 2009, né? Então ele foi reintroduzido. Isso quer dizer que a gente tem uma população muito suscetível a esse sorotipo, né? Todas as crianças de 0 a 14 anos não tiveram contato com ele até o ano passado, né? Podem ter tido ano passado. E este ano a gente ainda tem o risco dele continuar, né, sendo propagado. A gente tem relatos aí de que em dezembro do ano passado a gente tinha esse sorotipo ainda circulando, o que está muito próximo aqui do mês que estamos, né, de 25. Então provavelmente ele está circulando com a gente, e isso nos preocupa, porque uma grande população sem anticorpos contra ele, ou seja, que nunca pegou a dengue pelo sorotipo 3, ela está suscetível. E com isso, um aumento de casos exponencial, né? E um outro detalhe que também nos preocupa é que quanto mais sorotipos circulam, quanto mais sorotipos a gente pega a dengue, porque são 4, 1, 2, 3 e 4, a gente pode pegar a dengue em tese 4 vezes. Então, quanto mais sorotipos a gente pega a dengue, maior a chance a gente vai tendo de uma dengue para outra de se agravar, né? Então, os casos graves, eles podem também estar mais presentes aí com essa circulação de outros sorotipos. Agora, ano passado, Fausto, tivemos a pior epidemia de dengue da história em Campinas, como você citou, né? Desse período, quais lições foram aprendidas pelo poder público? O que pode ser feito para evitar novos surtos nesse ano, para a gente ter um cenário diferente, porque a gente tem o risco de ter um cenário semelhante ou até pior ainda que o do ano passado, né? Exato. Como eu falei, as condições climáticas, elas são, assim, essenciais para ditar o rumo aí da epidemia, né? Como ano passado a gente não teve inverno praticamente, foram algumas semanas, alguns dias frios, que favorecem, né, a diminuição da atividade do mosquito, também não esperamos esse ano que tenhamos um inverno tão rigoroso. Então a gente precisa se preparar, tal como fizemos de 23 para 24, a gente conseguiu ter uma mobilização grande na assistência, conseguimos aí seguir com ações de mutirão, foram mais de 20 mutirões que a gente fez o ano passado. E apesar de todos esses esforços, a gente ainda enfrenta uma grande dificuldade de acesso às casas da população. Por isso que esse ano a gente lançou no fim do ano um pacote com algumas estratégias que a gente está iniciando. Esse ano a gente vai tentar, por inteligência artificial, encaminhar algumas mensagens pelo cadastro da saúde, né? Quem passa por um centro de saúde tem o seu cadastro atualizado. A gente vai utilizar esse telefone para encaminhar uma mensagem para algumas áreas onde a gente vai trabalhar, alertando a população que a gente vai estar trabalhando ali, para receber o agente. A gente vai tentar colocar alguns avisos também em que a gente teve na casa desses munícipes para fazer o trabalho da dengue, porém não encontrou ninguém, para tentar acessar ainda mais essa população, porque a gente teve mais de 1 milhão de visitas em imóveis no ano passado, e metade delas a gente não conseguiu acesso, e provavelmente esse é um dos grandes fatores que fazem com que a gente não tenha sucesso, ou não tenha um sucesso maior ainda na batalha contra o mosquito. Ô Fausto, me chamou a atenção você falar aí das crianças que não teriam contato com o sorotipo 3, né? E as crianças, obviamente, elas são o público-alvo da vacina contra a dengue. A vacina protege contra esse sorotipo? Exato. As crianças, então, a gente tem disponível aqui a vacina da dengue, né, que está para a faixa etária de 10 a 14 anos, disponível, então, para essa idade, para que todos procurem qualquer centro de saúde mais próximo da sua residência e possam ser vacinados. A eficácia da vacina, ela está em torno de 80%, tá?
O sorotipo 3, ele está ali incluso, ele não tem uma eficácia tão boa, a vacina não tem uma eficácia tão boa quanto o sorotipo 1 e 2 para o 3, mas ela tem uma certa eficácia e por isso a gente se indica que todos sejam vacinados, porque além de proteger, a vacina também protege contra o agravamento, né? Essa vacina ela tem aí uma diminuição de risco de agravamento perto de 90% dos casos, o que é um número muito bom. Então, por isso que a gente indica. A gente, infelizmente, hoje tem uma abstenção muito grande de segunda dose, que é uma vacina que, para protocolo vacinal completo, ela precisa de 2 doses. Então, a gente tem um grande número de crianças e adolescentes que tomaram a primeira dose, porém não voltaram para tomar a segunda dose. E com isso, a gente não garante o esquema vacinal adequado para elas, né? Então, a gente faz essa sensibilização, essa mobilização, esse pedido, né, aos pais responsáveis que levem essas crianças e adolescentes para tomarem a vacina e com isso aí protegê-las de ter a doença e de ter a doença grave. Fausto, falando novamente sobre a questão de acesso aos imóveis, nesse último mutirão do sábado, que foi o primeiro do ano, né, foram recolhidas 539 toneladas de resíduos, segundo o balanço que foi divulgado pela Secretaria de Saúde, ou seja, é muita coisa e a gente está falando dessas toneladas aí de resíduos, de imóveis que vocês tiveram acesso e o que é feito nos casos, né, em que há identificação, por exemplo, de um imóvel abandonado, um terreno ali fechado de repente, e em que existe sujeira. Isso, tem os terrenos baldios no entorno dessa região, né? Tem alguns pontos que infelizmente a população utiliza para descarte de material, né? E esses são os pontos onde mais acumulam sujeira, né? Só que a gente encontra muito material para ser descartado, muito material inservível dentro das residências, em frente às casas, nas calçadas, são todos pontos em que o mosquito ele tem acesso, por mais que ele prefira ficar com a gente, né, dentro de casa, porque é um lugarzinho ali que ele vai se esconder, vai ter uma pessoa ali para ele sugar o sangue e maturar os ovos, no caso da fêmea, e tendo ali uma aguinha parada, ele vai se reproduzir. Porém, nesses locais, terrenos baldios, locais onde há descarte irregular de material, também podem servir aí de criadouros. Por isso que é importante que a população descarte o lixo de maneira correta, na coleta seletiva, não acumule. As lixeiras elas têm que ser preferencialmente fechadas, porque se ela ficar aberta, por mais que você tenha um saco de lixo ali, pode chover, cair água dentro de uma latinha que está dentro do lixo. Se esse lixo não for recolhido semanalmente, ele vai servir de um criadouro, da mesma forma se essa latinha tivesse jogada no quintal, né? Então tem que ser feito o recolhimento e o descarte adequado do lixo. Muitas das dicas aí, principalmente a gente fala há anos, a doença que a população mais tem que colaborar para diminuir é a dengue, e é isso que a gente conversou aqui com o Fausto Marinho Neto. Existe muito trabalho da prefeitura de mutirão, de veneno e tal, mas infelizmente se a população não colaborar, esse número inclusive está subnotificado, o número de casos até o início de janeiro, como explicou o Fausto na entrevista. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, Fausto. Sucesso para saúde nessa campanha, porque toda a população precisa. Obrigado, Marco. Obrigado a todos vocês. Até mais. Agora, 3h56, a gente vai para o nosso último intervalo.